Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, sejam todos abençoados e sejam bem-vindos a mais um Papo de Bíblia. E hoje, meus amigos, se preparem porque Deus vai derramar no seu coração uma palavra do céu. Antes de nós entrarmos aqui e apresentarmos o nosso convidado, eu quero convidar você a compartilhar, a comentar e, é claro, se inscrever no nosso canal. É muito relevante, porque quando você faz isso, você abençoa a gente. E aí eu vou te pedir algo, porque quando você compartilha, você já foi abençoado e tem a oportunidade de abençoar outras pessoas. Então, irmãos, a palavra, a mensagem que nós estamos colocando aqui é a maior mensagem do mundo, que é a mensagem do Evangelho. Aleluia. Então, essa mensagem vai haver cura, libertação, transformação, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Então, nos ajuda a levar essa mensagem que traz tanto impacto na vida de pessoas. Então, quero chamar você, porque hoje nós vamos falar sobre Jó, a história de Jó. Então, ninguém melhor do que o pastor Renato Pinho, homem de Deus, para nos ajudar nessa mensagem, né, pastor? Amém, pastor Márcio. A paz do Senhor a todos. Amém. E estamos aqui e queremos que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Algo tremendo, profundo. E tudo quando nós falamos sobre a Bíblia, Deus tem algo para falar para o nosso Glória a coração. Deus. A Bíblia é um livro que nos ensina princípios e do começo de Gênesis e Apocalipse. Deus falando com o homem e Deus vai falar conosco nessa noite. Ô, glória! Eu creio, já tô animada já. Então, meus irmãos, olha só. Pega a sua Bíblia, sua família, junta ela aí e vamos pro Papo de Bíblia. Pastora Poliana, lê pra gente o texto de Jó, número 42, do versículo 1 até o 6. Vamos lá, pessoal. Pega sua Bíblia aí. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Uau! Então nós vimos aqui uma parte final da história do livro de Jó. Mas o que me chama a atenção, e é claro que eu vou botar o pastor Renato aqui na conversa, é o verso de número 12. Na verdade tem dois, né? O 10, onde fala quando o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o 12 que diz, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Então, é interessante quando nós escutamos essa palavra, e o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, por conta de algumas atitudes que ele teve. Então, antes de passar para o pastor Renato, eu quero falar para você e liberar uma palavra profética na sua vida. Deus vai abençoar você tanto. E quando você olhar para o seu passado, você vai falar bem assim, é só Deus que é capaz de fazer isso. Aleluia. Então tome posse, porque às vezes pessoas vão te acusar, o próprio Satanás vai te acusar, mas você é como Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e é isso que nós queremos trazer. Não murmure, porque o seu estado, o que Deus vai fazer é muito maior. Em nome de Jesus. Amém? Então, pastor Renato, qual que é a tua visão da história de Jó? Vamos aqui, compartilha com a gente, com o público que está nos assistindo. Pastor Márcio, o livro de Jó, eu quero até trazer até aqui algo mais alegre também, uma brincadeira. Eu acredito que, não a maioria, mas muitas pessoas, quando no momento especial diz, eu vou abrir a Bíblia para ver se Deus fala comigo. Quem já não passou por isso, né? Naquele dia especial, não é que isso seja algo prático e que a gente crê que isso aconteça, mas naquele momento, naquela necessidade, e quando a pessoa abre, ela abre no livro de Jó, ela fecha e diz, não valeu dessa vez.
Deixa eu abrir em outro. Muitas pessoas têm medo de pregar, né, de ler esse livro, pela aprovação que esse homem passou. Mas eu quero compartilhar também com os pastores aqui, nesse podcast, aprendizados, né, o que Deus pode falar ao nosso respeito nesse livro, e vamos aprender muitas coisas. E tenho certeza que Deus vai visitar o coração de muitas pessoas e vai trazer respostas que geralmente as pessoas estão buscando. Aleluia. Primeiro, assim, o livro de Jó, pastor, ele faz parte dos livros poéticos, né? Dos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos 5 livros poéticos, e Jó é o primeiro, é um livro escrito em forma de poesia. Jó é um personagem que ele aparece do nada, da mesma forma que quando Abraão estava lá, entra no cenário, e todo mundo pensa que naquele cenário Deus só se comunicava com Abraão. E de repente, depois daquela guerra lá, que Abraão livrou Ló, aparece Melquisedeque, um sacerdote do Senhor do nada. Sem genealogia, sem nada, aparece um sacerdote de Deus do nada para abençoar Abraão. Jó, da mesma coisa. Jó não aparece em nenhuma genealogia, correto? Verdade. Você não vê Jó de quem ele é filho. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então nós compreendemos que Jó é um personagem que às vezes algumas pessoas dizem, mas existe comentarista que diz, não, mas o livro de Jó é uma quimera, não pode um homem, é uma fantasia, não pode um homem sofrer dessa maneira. Mas da mesma forma que a Bíblia se explica com a própria Bíblia, a Bíblia também se testifica pela própria Bíblia. Verdade. Então, a gente falar da canonicidade do livro de Jó é muito importante, porque além dele ser passado na canonicidade, né, nós temos ali no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, quando o Senhor ele traz uma alusão sobre uma cidade, ele diz, quando uma cidade pecar gravemente contra mim, ele diz, eu não vou cessar de condenar e destruir essa cidade. E Deus, ele usa a boca do profeta Ezequiel para falar 3 homens com um padrão de justiça. Verdade. Ele falando, ainda que aparece Noé, Jó e Daniel. Então, no Antigo Testamento, nós temos o livro de Ezequiel testificando sobre o livro de Jó. Verdade. Quando vamos no Antigo Testamento, fala do livro de Jó também, fala. Nós temos a epístola de Tiago, capítulo 5. Tiago aqui não é o apóstolo que foi morto por Herodes, mas o irmão do Senhor. E ali no capítulo 5 ele fala, não ouviste a aprovação de Jó, como foi provado e como o Senhor abençoou no seu fim. Então, quero dizer que o livro de Jó é um livro inspirado por Deus. Aleluia. E ali nós vemos Deus do começo ao final falando com o homem. Não é assim? Verdade. Então, nós vemos ali, é um livro difícil que as pessoas não querem falar. Então, Jó aparece sem nenhuma genealogia. E aparece ali um homem que tinha um relacionamento com Deus sobrenatural, pastor Márcio, pastor Apoliano. Interessante que a Bíblia, quando ela vai falar de ressurreição, né, o primeiro texto do texto do Antigo Testamento que fala sobre ressurreição, nós vamos ver em Daniel capítulo 12, que ali Daniel fala, né, capítulo 12, versículo 2, e muitos naqueles dias, multidões, ressurgirão do pó da terra, uns para vergonha e desprezo eterno e outros para a vida eterna. Paulo fala em Atos, capítulo 24, quando ele faz a sua defesa ao governador de Cesareia, antes de ir para a prisão para Roma, ele fala sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Paulo ele traz também uma revelação mais profunda no Antigo Testamento, falando sobre a ressurreição. Em 1 Tessalonicenses capítulo 14, quando ele fala, né, que nós não precederemos o que dorme, mas depois que a trombeta soar, né, e a voz do arcanjo, nós subiremos e partiremos com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, também a partir do versículo 50, Paulo também fala que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Ele fala que no momento, né, numa fração de segundo, a palavra grega é chamada átomo, que no português ela não existe uma tradução, mas é uma fração tão pequena de tempo que no português nós traduzimos como fechar e abrir de olhos, que seremos transformados. Mas o que mais me impacta é como um homem que aparece do nada, sem nenhuma genealogia, onde nós vemos a primeira referência da ressurreição. Ali nós vemos ali em Jó, quando ele fala no capítulo 19, versículo 25, quando Jó estava tomado por aquela chaga terrível, que na Bíblia King James ela faz questão de trazer a alusão, que essa chaga, essa enfermidade, ela vinha da planta dos pés à coroa da cabeça de Jó. Quando Jó viu tudo aquilo no seu corpo sendo destruído, sendo consumido, Jó lhe traz, como Jó teve esse aprendizado,
como Jó teve esse aprendizado infinitamente antes da lei. Porque o livro de Jó não se vê citação de lei. Verdade. Se você for trazer agora, pelo tempo que Jó viveu, se você considerar, Jó viveu 140 anos, né, após ele passar por essa aprovação, não podemos dizer e afirmar que Jó tinha 140 anos como terminou, mas podemos, assim, né, presumir que Jó tinha 140 anos, mas pelo tempo que Jó viveu, independente se ele não tinha 140 anos antes, faz referência que Jó era contemporâneo de Abraão ou anterior a Abraão. Então nós falamos que Jó não tinha acesso à lei, né? Jó não tinha acesso ao Pentateuco. Então Jó não tinha acesso, e como Jó teve essa referência, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E algumas traduções diz, e ainda que a minha carne se transforme em pó, né? Eu, na minha carne, verei o meu Salvador. Aleluia. Então, a Aleluia. primeira referência de ressurreição, nós vemos ali no livro de Jó. É um mistério, pastor. Como que Jó teve acesso a essa informação? Como Jó teve essa revelação, não é assim? Verdade. É tremendo, né? É tremendo. E ali nós vemos ali, nós temos aprendizados. O que aprendemos, né, com o livro de Jó? Pode um justo sofrer? Tem Deus propósito no sofrimento justo? Talvez nós estamos falando com pessoas agora que estão passando por processos, que essa palavra vai ao teu coração e vai te dar força, vai compreender que você não está sozinho. Você vai compreender que Deus sempre tem um plano maior em todas as coisas. A verdade. Assim, pastor, Verdade. nós começamos o livro de Jó, né? Compreendendo, e começa, na realidade, o livro de Jó, ele não começa na terra, ele começa nas regiões celestiais. Começa em que os filhos de Deus estavam chegando diante, é como se fosse ali, né, uma apresentação, e que chegasse ali os anjos do Senhor, e ali a palavra diz que também chegou Satanás. Só que mais me intriga também, que me deixa bastante impressionado, pastor, é que quem faz a pergunta é Deus, né? Isso aí. Quem faz a pergunta é Deus. E, de repente, Deus fala para Satanás, quando ele chega, de onde vem Satanás? De rodear a terra e passar por ela. E, de repente, Deus faz uma pergunta para ele. Certamente vive o meu servo Jó. Aleluia. Na terra não tem ninguém semelhante a ele, um homem reto, temente a Deus. Ele é correto. Ele desvia-se do mal. Olha só. Aleluia. Um homem que ele antecipadamente, ele sabe quando alguma coisa vai dar ruim, ele diz, eu não vou passar para aquele tal lugar, eu não vou se assentar naquela mesa. E ali, Deus ele traz o testemunho de Jó. Por que Jó faz isso? Por que Deus faz isso, pastor? Satanás estava rodeando Jó. E Deus faz essa pergunta, não é à toa, mas ali Deus diz, mas por acaso Jó serve ao Senhor em vão? Não abençoaste a sua família? Não abençoaste os teus bens? E o Senhor não cercaste ele, não protege ele, não deixa que eu toque? Satanás não podia tocar em Jó. Então a gente entende que ali existe a soberania de Deus. Aleluia. E nós vamos Verdade. entrar na vontade permissiva de Deus. E Satanás, ele faz uma pergunta e diz, olha, toca naquilo que ele tem e vai ver se ele não vai blasfemar de ti. E de repente Deus, algo que a gente não compreende nesse exato momento, nesse texto, Deus faz a permissão e diz, pode tocar nele, mas a vida dele é minha, nela você não toca. E ali Satanás saiu da presença. E a Bíblia fala que ele desceu e de repente num dia qualquer, Jó era um homem, a Bíblia fala que naquela época no Oriente não havia um homem mais rico do que Jó. Não, em padrão de riqueza da época, Jó é o homem mais rico. E um homem que tinha um padrão de integridade acima do nível normal. Então Jó era um homem conhecido, um homem respeitado. Poderíamos dizer que Jó era um príncipe do Oriente, um homem com muitas posses, respeitado, não com arrogante, mas um homem, né, com um padrão de justiça que era exemplar. E de repente aquele homem, e a palavra fala que Jó também era sacerdote da sua casa. Jó ele tinha um zelo e diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha rebanhos de camelos, né, de ovelhas, de bois, de jumentos, muitos servos a seu favor.
E Jó, ele era tão sacerdote da sua casa que a união da sua família, por que nós compreendemos que a família era unida? Porque os filhos se reuniam constantemente, né, para se reunir, para fazer um banquete. Você só se reúne para fazer uma festa se você tem união. Verdade. Jó se preocupava tanto com a sua família, que após sempre esses banquetes, ele oferecia sacrifícios aos seus filhos, né, a Deus por seus filhos, pensando: acaso os meus filhos tenham pecado contra Deus, assim eu vou oferecer sacrifício. Aleluia. Passando-se um dia normal, não sabendo Jó o que havia acontecido, né? O que estava acontecendo. E assim muitas vezes acontece com a nossa vida, né? Nós não compreendemos, né, os propósitos de Deus para a nossa vida, não é assim? E num dia qualquer, chega um servo de Jó correndo, dizendo: Jó, vieram os sabeus e roubaram todos os seus jumentos, né? E roubaram todos os seus bois. Eles estavam lá, eles estavam pastando num dia qualquer, num dia normal. E ali vieram os sabeus e roubaram todo o seu rebanho de jumentos e de bois. Mataram todos os seus servos e somente eu restei. Satanás só sobrava em todas as circunstâncias. Satanás só deixou um servo para trazer a notícia para Jó. Verdade. Jó recebeu aquela notícia. Esse mal acabou de falar, vem um outro dizendo, na realidade trazendo o que ele havia entendido. Ele diz: Jó, as suas ovelhas estavam no pasto. Desceu fogo de Deus, mas não era fogo de Deus, né? Mas ela é a interpretação dele, porque a Bíblia, pastor, o homem fala, Deus fala, o diabo fala. Então nós temos que compreender e trazer, né, a interpretação. E ali ele diz: fogo de Deus desceu, Jó. Matou todas as suas 7.000 ovelhas. Todos os teus servos morreram. Eu sobrei para trazer a notícia para você. A segunda notícia ruim, mas esse mal acabou de falar. Vem outro correndo e diz: Jó, vieram os caldeus em 3 bandos e deram sobre os teu rebanho de camelos, roubaram os teus 3.000 camelos, mataram todos os teus servos e só sobrou eu para trazer a notícia. Ali sobrou o primeiro, o segundo, o terceiro servo de Jó, não é isso? Sempre ele liberava um. Então, às vezes, há momentos na nossa vida que Deus permite que notícias ruins venham, mas não que é o fim, não que é o caos, mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Aleluia. E aí vem a maior provação, pastor e pastora de Jó. Quando Jó viu que ele havia perdido todos os seus bens, vem um mensageiro, vem um servo dele dizendo: Jó, teu filho mais velho fez um banquete na sua casa, chamou todos os seus irmãos, estavam todos reunidos na sua casa, e veio um vento forte, derrubou a casa, matou os teus filhos, os teus servos, somente restou a mim para trazer as novas. Mais uma vez, Satanás permitiu que somente um servo viesse trazer a notícia para Jó. Jó, naquele dia, imagina a pessoa receber essa sequência de notícias negativas num único dia. Jó foi atacado na sua área financeira e na sua família. Jó perdeu tudo que tinha e Jó perdeu seus 10 filhos. Imagine, pastor, agora ele e a sua esposa, né, fazendo aquele velório com os 10 caixões, a dor que esse homem sentiu. Entretanto, a palavra diz que ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, deitou e botou a cara no pó e disse: nu vi no ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E a palavra diz que em tudo Jó não atribuiu a Deus tudo isso. Passou-se isso. Novamente a reunião dos céus, a Bíblia diz que vem os anjos e vem Satanás, e Deus novamente instiga e puxa assunto. E diz: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Certamente viste o meu servo Jó. E mesmo tu instigando ele contra mim, porque Satanás instigou Jó contra Deus. Tanto é que o servo disse: fogo de Deus desceu, né, e matou as tuas ovelhas. Mesmo assim, ele não atribuiu a mim, ele se manteve fiel. Aleluia. E ali a palavra, quando no texto, no livro de Jó, Satanás ele vem com um termo hebraico chamado acusador, né?
acusador. E Satanás também significa acusador. E de repente Satanás ele joga mais uma vez para Deus dizendo: pele por pele, qualquer ser humano ele dará para a sua vida. Toca na sua carne e vai ver se ele não blasfema de ti. E a palavra diz que Satanás desceu. Imagine agora, pastor e pastora, imagine agora, ouvintes, Satanás tem uma oportunidade, uma sede que ele tinha com Jó. Se ele pudesse colocar uma enfermidade, imagine que grau de enfermidade ele colocaria. Como eu falei, na tradução King James fala que a enfermidade ela pegava da planta do pé a coroa da cabeça. Jó, ele via inflamações sobre o seu corpo. Jó, ele tinha tumores sobre o seu corpo. Ele via a sua carne sendo consumida. Meu Deus. Aquele homem que era um príncipe do Oriente, um homem rico, um homem respeitado, um homem íntegro, e de repente ele passa por toda aquela tragédia. A Bíblia fala que Jó, ele se assentou, e aonde se tinha cinza, onde se queimava o lixo, e Jó se assentou num buraco de cinza, e a única coisa que restou para Jó foi um caco de telha onde ele coçava as suas enfermidades. Muitos julgam a sua esposa quando ouviu o estado de Jó, mas ninguém sabe o que ela passou juntamente com ele. Verdade. E naquele momento, ela olha para o seu esposo naquele estado que ela jamais imaginou que ele chegaria. E diz: homem, você passando por tudo isso, nesse estado, ainda você retém a sua sinceridade com o seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó responde para ela e diz: mulher, não chamou ela de louca, mas diz: como uma louca você diz, receberia eu somente o bem de Deus e não também o mal? E a Bíblia fala que em tudo Jó não pecou. E quando a gente vê esse estado, como esse homem chega a um nível de intimidade, de fidelidade com Deus, passando por todas essas circunstâncias. Às vezes olhamos a nossa vida e às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente reclama e faz algumas perguntas para Deus com situações muito mais fáceis de resolver. Mas a aprovação de Jó não passava somente por aí, pastor. A Bíblia fala que ele tinha 3 amigos, que chegaram seus 3 amigos, que conheciam, ouviram falar daquilo que Jó havia acontecido. Chegaram de longe e viram Jó naquele estado, se assentaram, e durante 7 dias eles não disseram uma palavra para Jó. Eles simplesmente olhavam para o estado de Jó e ali eles choravam. Não se passou-se muito tempo. Aqueles mesmos amigos que compartilhavam com Jó não conseguiram compreender por que Jó sofria daquela maneira. E tentaram buscar dentro de Jó algo que viesse a responder por que ele passaria por toda aquela provação. Jó havia sido provado, né? São as 4 áreas que Jó foi provado. A primeira foi a área financeira, a segunda foi a família, a terceira foi a saúde, a quarta foi a sua integridade. Os seus mesmos amigos que se assentavam na mesa com ele entraram numa teologia diabólica, dizendo que quando você colhe alguma coisa que não é bom, é porque você pecou. E quando realmente tudo está bem contigo, é porque a sua vida está bem com Deus. Acusaram Jó de todos. Pediram que Jó confessasse o seu pecado, que Jó estava na realidade simplesmente sofrendo o que ele havia plantado. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Disseram que Jó enriqueceu devorando a casa das viúvas e dos órfãos. Disseram para Jó que os filhos deles morreram devido à sua loucura. De repente, Jó se passa por esse estado, nessa situação. E ali nós entendemos e compreendemos, naquele momento, que quando Satanás ele se pronuncia para Deus, Satanás se levanta 3 teses, pastor. Primeiro, ninguém ama mais a Deus do que as suas riquezas. Ninguém ama a Deus mais do que a sua família. E ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida. Naquele exato momento, quando Satanás levanta essas teses diante de Deus, Deus, ele constitui Jó seu advogado na terra. Amém. E entrega a reputação de Deus nas mãos de Jó. Por que eu digo isso?
Se Jó falhasse, a reputação de Deus, ela também falharia, porque Deus, ele garantiu que Jó iria cumprir. É como se Deus entregasse uma procuração na mão de Jó, dizendo: você é o meu advogado, você vai me representar, você vai dizer que eu estou certo. Aleluia. E se Jó falhasse, a reputação de Deus estava ali em jogo, pastor. Não era coisa simples. Imagine tudo isso acontecendo nos céus. Tudo isso acontecendo, né, num ambiente, numa esfera em que Jó não estava vendo. E naquele momento ali, Deus começa a trabalhar. Deus apostou em Jó, né? Foi, pastor. Sensacional isso. E é importante, pastor, em cima dessa fala maravilhosa, que o sofrimento, ele vem para todos. Porque a gente tem uma mania de pensar que o sofrimento só vem para quem peca. E o tempo todo a Bíblia está falando que Jó é fiel. E o sofrimento veio para ele. Então, é importante a gente olhar para toda a Bíblia Sagrada, porque Jesus também era justo. E olha o que Jesus sofreu. Será que se o Senhor resolver fazer com qualquer um de nós, e você que está assistindo em casa, se ele resolver tocar em você como tocou em Jesus, Isaías 53 diz que ele, Deus, preferiu moer Jesus. E se Deus moer a gente? Você que está em casa, que é justo como Jó, que é fiel como Jó, que se desvia do mal como Jó. E se Deus resolver fazer a mesma coisa? Porque ele fez com Jesus semelhante. A morte na cruz foi um negócio terrível. Verdade. Os açoites que Jesus recebeu é um negócio muito além daquilo que nós vemos nos filmes. Aquele filme do Mel Gibson, da morte de Jesus, A Paixão de Cristo, quando ela foi lançada, há relato de que pessoas passaram mal assistindo aquele filme no cinema. Mas aquilo dali não foi nada da realidade daquele dia. Porque o inferno, assim como Satanás, pessoalmente atacou Jó, na crucificação de Jesus, Satanás também pessoalmente atacou Jesus, junto com o inferno. O salmista Davi vai dizer que touros de Bazã me rodearam. Isso é, demônios nunca vistos na terra estavam ali para fazer Jesus desistir, para fazer Jesus pecar. E Jesus vem dizendo que no mundo tereis aflição. Então, e se Deus te ferir para testar a sua fidelidade para com ele? E é bem possível isso, porque hoje nós vivemos um evangelho que fala apenas se Deus está com você, está tudo bem com você. Verdade. Mas e os missionários? Esse ano, nós estamos em julho, mais de 4.000 missionários foram assassinados no mundo por pregar o evangelho. E eu pergunto, Deus não estava com eles? Aí eu pergunto, com exceção a João, todos os discípulos foram assassinados. E todos, um de maneira mais cruel que os outros. Deus não estava com ele? Com eles? Estava. Mas o sofrimento faz parte da vida. Mas o que me chama a atenção é o versículo, no capítulo 1, no versículo 22. Mesmo em toda provação, o texto vai dizer assim, ó, em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que nós aguentamos passar por uma adversidade que Jesus falou que nós vamos passar? Nós vamos passar. Não sabemos qual. Mas quem tem um pai vivo para toda a vida? Quem tem um avô vivo por toda a vida? Quem não sofreu com um filho no hospital? Então, nós precisamos entender que o sofrimento faz parte dessa vida por conta da matéria que nós estamos, por conta do pecado de Adão. E o mundo foi amaldiçoado. Mas nós temos Cristo e nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Mas nós precisamos fazer como Jó. Passar pela adversidade, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus, não atribuindo o mal que vem nas nossas vidas e murmurar, é culpa de Deus, Deus virou as costas para mim. Não faça isso, você que está em casa.
Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E da mesma maneira que Deus permitiu o sofrimento chegar na vida de Jó, Deus permitiu também o final dele ser mais abençoado que o começo. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente consegue passar por qualquer adversidade, dando glória a Deus, engrandecendo ao Senhor. Então, eu quero profetizar na sua vida Aleluia. que esse momento que você está Em nome do passando, Senhor Jesus. ele vai passar. Ele não é eterno. Seu sofrimento não é eterno. Deus está te provando porque ele tem um propósito maior lá na frente para você. Aleluia. E você, quando olhar para sua vida daqui um pouco, quando essa situação passar, você vai ver, era Deus me preparando porque ele queria me colocar num lugar maior. Aleluia. Era Deus me preparando porque ele queria me dar experiências. As nossas experiências com Deus que nos faz ser cada vez mais firmes. Olha quantas experiências Abraão teve. Olha quantas experiências Isaac teve. Quantas experiências Jacó teve. Todos os grandes homens da Bíblia Sagrada tiveram experiências, passaram por adversidades e suportaram as adversidades. Por quê? Porque conhecia Deus. Porque sabia que o Deus que chamou era fiel para cumprir todas as promessas que ele fez. Então, Deus te chamou, meu irmão. Ele vai cumprir na sua vida todas as promessas, pastor. Amém. Eu não tenho dúvida que as adversidades que a gente passa têm um plano de Deus. E quando eu vejo isso, eu fico admirável. Porque as pessoas têm mania de falar que todo o sofrimento é castigo de Deus. Não. Às vezes é preparação. O sofrimento é porque Deus está te preparando. O sofrimento de Israel, 40 anos no Egito, é porque Deus estava preparando eles para entrarem na terra prometida. Então, às vezes a provação não é castigo, é preparação. Interessante, né? O que me chama muita atenção também nesse período de provação de Jó são a postura dos amigos, né? E você que está em casa, olha como é importante você saber quem está perto de você. E eu não vou nem aqui falar de quem está só perto de você, mas quem é você perto de alguém que é fiel ao Senhor e tem passado por uma dificuldade, por uma provação. Como foi muito bem falado aqui, todos nós estamos sujeitos a sermos provados, a passar por uma dificuldade, né, pastor? Em qualquer momento da vida. E esses amigos, eles vêm no primeiro momento, passam dias ao lado ali de Jó, observam, sofrendo junto com ele, se compadecem, mas chega um momento que eles começam a acusar. E olha só, eu fico observando, como que uma pessoa que consegue ver um homem passar por tamanho sofrimento e permanecer fiel, não consegue contemplar a fé dele, mas buscar razão nele de erro para justificar. Aleluia, verdade. Irmãos, quantas vezes eu vou trazer isso para nós nos colocamos nessa situação. Nossa, o irmão estava bem, o irmão é fiel e faz, ele prega a palavra, a irmã ministra, ela louva, ela canta, ela ora. Olha, mas aconteceu alguma coisa. Deve estar em pecado. Irmão, não é assim, nós passamos por meio de fragilidade. Nós somos falhos. E muitas das vezes, assim como Jó, Deus vai permitir você passar por um momento. E às vezes uma tribulação, uma dificuldade que você vai passar, talvez você aí em casa está passando por uma situação muito difícil agora, mas se você é fiel ao Senhor, você sabe que essa sua situação ela vai servir como testemunho. E às vezes o propósito do Senhor é só esse. Para ser como Jó. Deus deu testemunho de Jó, irmãos. E até hoje nós estamos aqui falando de Jó. Falando o quanto ele foi fiel, sendo atingido em todas as áreas. O pastor Renato falou muito bem aqui, 4 áreas ele foi afligido. E ele não pecou, ele não blasfemou. Então que você consiga permanecer fiel ao Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Para quê? Para dar o seu testemunho. A sua dificuldade, a sua tribulação vai servir como testemunho para outras pessoas. Alguém vai ouvir o seu testemunho e vai falar assim, se ela conseguiu passar, eu também vou conseguir. Irmão, se Jó passou por tanta dificuldade, perdeu os filhos, perdeu o rebanho, perdeu tudo e conseguiu permanecer fiel, quem somos nós para desanimar em meio a coisas pequenas?
Eu já disse isso aqui em um outro episódio e eu quero falar isso para você novamente. Eu senti no coração de falar sobre isso, a gente falando sobre as dificuldades. Coloque na balança a sua dificuldade e o seu Deus, irmãos. Não tem como. Deus é muito maior do que qualquer coisa que você estiver passando. E se estiver muito difícil, vem para a palavra. Aqui está repleto de grandes testemunhos, pessoas que passaram coisas infinitamente maiores do que nós passamos e permaneceram fiéis. Então, seja um amigo que quando vir alguém na dificuldade, ore por ele, ore com ele e dê força para ele. E não que aponta o dedo. Essa não é a nossa função, mas a gente faz isso. E eu não julgo esses amigos, porque eu não acredito que foi intencional. Como eles eram amigos de Jó e estavam próximos dele, acredito que tinham intimidade. Que também eram servos, também eram fiéis, mas fraquejaram nesse sentido. Então não seja esse tipo de amigo. E interessante, pastor, que o senhor cita 4 áreas. 3 a gente sempre ora aqui. Todos os episódios, Isso. desde o primeiro episódio. Mas essas 4 áreas faz toda a diferença na vida da pessoa. Quando o Satanás bate nessas áreas e ele consegue atingir, ele coloca a pessoa no caos. Fala um pouco pra gente sobre essas 4 áreas. Deixa Deus te usar sobre esse assunto. Então, pastor, são áreas que eu acho que no final a gente vai ter um aprendizado muito importante sobre tudo que Deus tem falado. E pegando a palavra agora da pastora sobre os 3 amigos de Jó, imagine assim, Jó havia perdido tudo, né? Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua saúde. E naquele exato momento, Jó se deparou com 3 amigos. E o que me chama a atenção é o seguinte: quando você, principalmente a pessoa que tem um nível de vamos falar assim, de fama, ou de poder aquisitivo, ou alguma autoridade, alguma pessoa que muitas pessoas querem estar do lado dela, é muito difícil essa pessoa distinguir entre o que é uma amizade ou uma bajulação. Então, você só compreende realmente quem são as pessoas fiéis e verdadeiras que estão do seu lado o dia que Deus permitir você passar por um vale, por um deserto, e você vai conhecer o coração das pessoas. Naquele exato momento, né? E é o que eu quero trazer sobre esses amigos de Jó. Eles estavam com Jó, mas numa oportunidade que eles viram Jó fragilizado, eles de alguma maneira, né, atribuíram a Jó. E Satanás ali usou os 3 amigos para atingir a 4ª área na vida de Jó, que é a integridade, irmãos. Jó foi acusado daquilo que ele não era, daquilo que ele não fez e daquilo que ele não falou. Então o homem ele estava reduzido a pó e cinza. Imagine um homem que era mais rico, que era exemplo, que era um príncipe do Oriente. Ele estava dentro de um buraco cheio de cinza, de lixo queimado, com um caco de telha, que era o seu fiel amigo, que passou essa prova. E naquele exato momento, o que restava para Jó era a sua integridade. E foi aonde Satanás veio trazer. Vou falar uma coisa. Uau. Uma pessoa, quando Deus quer nos levar a um nível mais elevado, tem momentos que Deus vai trabalhar na nossa vida. Porque o senhor e a senhora querem concordar que quando Deus permite isso acontecer, né? A gente entra agora, não saindo de Jó, mas entrando para José, que passou também, né? Por uma situação semelhante. A gente vai falar para um homem que era abençoado, que ele tinha um exemplo de retidão, e que passou por injustiças e por calúnias que parecia que José era um homem que tinha feito as piores coisas do mundo para sofrer o que ele sofreu. Verdade. Não é isso? Mas o que acontece ali com José? José, apesar de estar passando por tudo isso, né, ele venceu. Deus honrou a vida dele. E chegou no momento que havia algo na vida de José que eram os seus irmãos, né, que haviam caluniado ele, né, que haviam injustiçado ele.
que haviam vendido ele como escravo. Falaram que ele tinha morrido, caluniaram para o pai dele. E uma das coisas que me chama a atenção, tanto na vida de Jó como José, que quando Deus quer um nível de governo mais elevado na nossa vida, o perdão ele precisa existir. Aleluia. O perdão precisa existir. Naquele momento Jó foi provado. E não é fácil. Toque na sua integridade. Você que é íntegro, né? Você que zela pela sua integridade e seja acusado daquilo que você não fez. Seja acusado daquilo que você não é. Seja acusado daquilo que você não falou. E ainda você recebe instrução de Deus. Deus, fica em silêncio. Não é assim? Parece aí nós vamos ver na Daniel. Daniel passou por isso. Deus disse, fica em silêncio, Daniel. Não faz nada. Não fala nada. E uma coisa que eu sempre falo, a verdade, ela sempre aparece. Então, a calúnia, ela sempre vai ser eliminada. Eu aprendi uma coisa, você não precisa provar a ninguém que você é honesto, que você é justo, que você não fez. É Deus que testifica. Aleluia. O que mais vale, pastor, não são o que os homens pensam e falam de nós, Aleluia. mas aquilo que Deus Aleluia. nos vê e pensa ao nosso respeito. E tem uma coisa, Isso é suficiente, né? é o suficiente. Naquele momento, Jó ficou calado. Aleluia. Você não vê Jó respondendo para os seus amigos. Interessante, pastor, que Jó passou por tudo isso. E Jó, naquele exato momento, Jó, ele faz 16 perguntas para Deus. 16 por quê? Por que eu nasci? Por que os seios que me amamentaram não secaram? Por que no dia do meu nascimento não aconteceu um aborto? Melhor que o dia do meu nascimento fosse um dia de trevas. Jó começou a amaldiçoar o seu dia. Jó não compreendia o que estava acontecendo. Jó fez 16 perguntas a Deus. Deus não respondeu nenhuma. Jó fez 34 queixas a Deus. Deus não respondeu nada. O homem passando por toda aquela provação e o céu ficou de bronze para ele. E há momentos na nossa vida, talvez nós estamos falando com pessoas aqui agora, que estão passando por algum nível de provação na sua vida, em que a resposta não chega. E o que eu quero dizer? A ausência da resposta de Deus não significa que Deus não esteja nesse processo contigo. Aleluia. Muitas vezes a ausência da resposta de Deus é para permitir um crescimento, uma evolução, Aleluia. uma maturidade. Uma maturidade. Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó e nenhuma das 34 queixas de Jó. Até o capítulo de número 37, Deus fica em silêncio. No capítulo 38, pastor, Deus abre a boca e a palavra diz que Deus se manifesta a Jó por meio de uma teofania, em meio de em algumas traduções fala redemoinho, e outras falam num tornado. Então você imagina o tornado, é algo que gira e tira as coisas do lugar. E tem hora que Deus vai falar com a gente, tirando as coisas do lugar. Meu Deus. Tremendo. Não é isso? Aleluia. E ali no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Fala agora, cinge os teus lombos e fala como homem. E se você souber me responder, me responda, porque agora você vai ficar quieto, eu vou falar. Aonde que você estava, Jó, quando eu fundei os firmamentos, criei a terra? Aleluia. Aonde eu criei, quando eu criei as constelações estelares? Quando eu criei, né, os céus e a terra? Jó, aonde você estava quando eu criei a manhã, a noite? Acaso, Jó, você programa cada manhã que aparece, cada nascer do sol e cada pôr do sol? O que você faz, Jó? E de repente Deus começa, Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite nos oceanos, quando eu criei e Meu disse às Deus. ondas, até aqui você vem, mas daqui você não passa. Pastor, Jó era anterior a Moisés. A gente está falando de um homem, isso é forte. A gente está falando de um homem que teve as revelações da criação anterior a Moisés. Aleluia. Aonde ele não tinha acesso ao Pentateuco. Aonde aquilo para ele era algo que ele não conhecia. E Deus começa a falar agora, né,
a onipotência dele, o poder criador dele, Aleluia. que Jó desconhecia. E o Senhor começa a falar de coisas que Jó não compreendia através de um tornado. Então, como eu disse, às vezes Deus vai mexer a nossa vida, as coisas do lugar, e Deus vai falar conosco mexendo as coisas do lugar. Por quê? Porque se Deus não mexe, às vezes a gente não presta atenção, a gente fica num estado, né, de comodismo, e muitas vezes Deus tem que mexer conosco para a gente acordar e despertar o dom, para que Deus possa nos levar ao propósito dele. Na maioria das vezes, a dor é um ativador que nos leva ao propósito que Deus tem na nossa vida. Então Deus revela ali a partir do capítulo 38, 39, numa teofania, através de um tornado, Deus fala com Jó, falando sobre as grandezas da criação que ele fez, e Jó ficou mudo, calado. No capítulo 40, pastor e pastora, Deus novamente se manifesta a Jó, só que agora através de uma tempestade. Numa teofania, novamente, Deus se manifesta numa tempestade, né? E ali Deus começa a falar com Jó novamente. Olha só, tem hora que Deus vai permitir alguma tempestade na nossa vida. Mas essa tempestade não é para matar, né? Não é para matar, né? Essa tempestade realmente é para que a gente possa realmente estar atento à voz do Senhor, e muitas vezes nós entramos no comodismo, muitas distrações tomam o nosso tempo, e nós esquecemos que existe um propósito na nossa vida, que a nossa morada é nos céus, não é assim? Que nós estamos caminhando para a vida eterna com Cristo, e nós precisamos compreender que cada minuto que nós perdemos aqui com uma distração, que não seja o reino de Deus, toma o nosso tempo. E às vezes Deus vai permitir uma tempestade para falar conosco. Deus falou com Jó através de uma tempestade. Deus começa a usar agora os animais. Deus fala do Beemute, que, né, é uma tradução do hipopótamo. Deus fala do Leviatã, que é uma tradução do grande crocodilo gigante. Alguns falam crocodilo gigante do Nilo. Falando, Jó, por acaso você vai pegar um Leviatã e vai dar de presente a tua filha e vai prender numa gaiola como se prende um passarinho, ou vai dar a ela uma coleira para brincar, Jó? E Deus começa a falar com Jó, vai falando sobre as coisas naturais da sua criação que Jó desconhecia, né? E de repente Deus fala até o capítulo 41, e no 42 Deus brada aquele texto que vocês falaram, né? Que Deus disse, né? Ali fala, então respondeu Jó ao Senhor: bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei. Ensina-me, Senhor, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E Jó foi restaurado, pastor e pastora, ouvintes, nas 4 áreas. Naquele exato momento, a Bíblia fala que Deus, depois de Jó exclamar essas palavras, depois de Deus responder, Deus ficou muito tempo em silêncio com Jó. E há momentos na nossa vida que Deus vai ficar em silêncio. Mas tem um momento que Deus fala também. E no momento que Deus falar, todo mundo. Pode ter certeza. Você não vai se arrepender de ser fiel. Aleluias. Você não vai se arrepender de manter sua fidelidade com Deus. Espera o tempo que Deus... Se Deus está permitindo alguma coisa na sua vida, mantenha a sua fidelidade, porque a sua fidelidade é que faz toda a diferença. Naquele exato momento, Deus foi até os amigos do Jó e disse, olha, tenho falado uma coisa com vocês. Vocês não falaram de maneira correta de mim, como falou meu servo Jó. Para eu não matar de vocês, pega o sacrifício agora, vai até o meu servo Jó, porque ele vai ser o sacerdote. Ele vai interceder por vocês para que eu não mate e não consuma vocês. Olha só, há um momento, meus irmãos, que Deus traz à tona tudo. E naquele momento, olha só que coisa interessante. Olha só. Jó, de tudo que Jó passou, Jó estava fragilizado. Jó, ele foi provado na sua integridade pelos seus 3 melhores amigos. E naquele momento Deus coloca os seus 3 melhores amigos
para orar Jó orar pela vida deles, para que Deus não os consumisse. E a Bíblia fala, é bem clara, dizendo que no momento em que Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou seu cativeiro. Meu Deus. E ali Deus acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto antes Jó possuía. Vieram seus irmãos, as suas irmãs, naquele exato momento, e olha só, como que Jó multiplicou a riqueza. Jó recebeu de cada um, né, uma moeda de prata e um anel de ouro. Foi assim que Jó multiplicou, que a bênção de Deus veio. E Deus ampliou o que Jó tinha de patrimônio. Deus deu novamente em dobro. Deus deu a Jó mais 10 filhos. E Deus acrescentou a Jó mais 140 anos de vida com muita qualidade. E ali Jó viu até a sua 4ª geração. Aleluia. Então, o que eu quero dizer? Jó foi restaurado nas seguintes áreas. Na área financeira, Jó recebeu o dobro. Na família, Jó recebeu 10 filhos e veio até a sua 4ª geração. As filhas de Jó eram as mais belas que tinham ali na região que Jó tinha. Aleluia. E ali também a sua saúde. Olha só, o homem que estava ali praticamente desenganado, um homem que estava sentenciado à morte, Deus acrescentou mais 140 anos com muita prosperidade. E outra coisa que Deus restaurou em Jó, aqueles que caluniaram a Jó, Deus fez se aproximar, Deus fez chegar perto de Jó e disse, agora ele vai orar por vocês. Assim, Deus restaurou a integridade de Jó. Deus disse, esse homem é justo. Vocês não sabem que eu provei ele. Só que tem uma coisa, eu tenho um propósito na vida dele. E eu quero falar também, pastor, aqui, sobre Jó, 4 verdades que Jó descobriu com esse processo. Primeiro, Jó descobriu a onipotência de Deus. Aleluia. Ele diz, eu sei que tu tudo podes. Paulo diz, né, se Deus é por nós, a Epístola aos Romanos, capítulo 8, quem será contra nós? Aleluia. O profeta Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Jó descobriu que Deus tem todo o poder. Aleluia. E que nada consegue resistir os teus propósitos. Aleluia. Não é assim? Verdade. Jó descobriu que Deus tinha todo o poder, a onipotência de Deus. Olha só o propósito que Deus fez Jó levar ao nível de entendimento, de sabedoria. Aleluia. Porque uma coisa é certa, a riqueza, os bens materiais, eles não são tão importantes como a sabedoria, a maturidade. Outra coisa que Jó descobriu, pastor, ele disse que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quantas pessoas que nós estamos aqui falando que tem promessas de Deus, e você olha a sua vida e fala, a conta não está fechando, não tem como dar certo, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Uma coisa que Jó descobriu, né? Existe a onisciência, que é um atributo de Deus, assim como a soberania de Deus, que Deus é soberano, e na vontade permissiva de Deus, ele permitiu que Jó passasse por essa provação. A onisciência é a faculdade de Deus estar e conhecer o passado, o presente e o futuro. E Jó conheceu a presciência de Deus. A presciência nada mais é do que um aspecto da onisciência, que é a capacidade de Deus prever o futuro e nunca ser pego de surpresa. Aleluia. Não é assim? E ali, o que Jó falou, ele descobriu que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Aleluia. Então a promessa se mantém fiel, que vale a pena, Aleluia. porque Deus não pode ser pego de surpresa. Outra coisa que Jó conheceu foi a limitação do seu conhecimento. Quando Deus começa a falar do capítulo 38 ao capítulo 41, ele diz, eu falei coisas que eu não conhecia, que eu não tinha entendimento. Ele disse, olha, quem é aqueles que dizem tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó descobriu que a limitação do conhecimento dele, uma coisa que eu aprendi na vida, quanto mais eu penso que eu estou sabendo de um fato, de um assunto, mais eu descubro que eu não sei nada. E que todos os dias eu estou aprendendo com Deus. Aleluia. Não é isso? É verdade. Cada dia nós aprendemos com Deus. Outra coisa que Jó descobriu que esse processo
fez ele acessar um nível e um propósito de vida mais elevado que antes seria inacessível sem passar por esse processo. E isso que eu quero fechar, pastor, aqui, e passar a palavra para o senhor, é que aqui eu compreendo que eu ouvi disso de um rabino, que na sabedoria judaica, principalmente no Talmud, ele fala que existe 3 níveis de riqueza. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, por favor, tá? Porque nada dessa terra a gente pode levar. Verdade. Mas tudo é permitido por Deus. Você pode ter riqueza, desde que a riqueza não te tenha. Verdade. Porque se a riqueza te tiver, Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem tem não mostra que tem. Quem é, não mostra que é. Não é assim? A humildade, a palavra diz em Provérbios, ela precede a honra. Então nós compreendemos tudo isso. E Jó, em tudo isso que Jó passou, nós vamos para fechar agora, né? Eu estava orando, lendo esse texto, e eu juntei tudo isso. E quando eu vi esse rabino falando sobre 3 níveis de riqueza, né? Que a sabedoria judaica, ela fala que tem. Ele fala a palavra hebraica parnassá. Parnassá, na realidade, é sustento, que é um processo combinado com o esforço humano e o sustento de Deus. Quando você tem um nível de relacionamento de confiança com Deus, o parnassá, o sustento, ele não falta. Quando você vai no Salmo 37, fala, entrega o teu caminho, o Senhor confia neles, o mais ele tudo fará. Né? Deleita-te no Senhor, ele concederá os desejos do teu coração. Jesus, ele traz também no sermão da montanha, né? Ele diz, olha, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, né? Olhai para as aves, né, do céu, para os lírios do campo, né? Não tem de vós muito mais importante do que elas. O que Jesus estava dizendo? Que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, confia nele, e a gente tem um relacionamento de confiança, o parnassá, o sustento, ele vem para a nossa vida. Deus sabe o que a gente precisa. Então, um nível de relacionamento que quando você caminha com Deus, né, o parnassá, o sustento, é a associação do esforço humano com a providência divina. Deus vai prover, Deus vai trazer. Então, é um nível de confiança onde não pode existir medo, né? Se existe medo, não tem parnassá. Se existir dúvida, não tem parnassá. Se existe falta de confiança, não tem parnassá. Tem que ter confiança. Você precisa crer que o Deus que te chamou, ele é fiel para te sustentar. Amém. O outro nível de riqueza que ele fala, que é brahá, que significa bênção, né? Bênção. Então aqui a gente está falando que a bênção, ela não está associada ao esforço, né? Mas está acima de nós, é aquilo que Deus nos dá. Quando você vai no Salmo 1, fala assim, né? O que acontece no Salmo 1? No Salmo 1 fala que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Ele tem o prazer na lei do Senhor, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, né, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação certa, né? E tudo quando puder a mão prosperará. Abrahá, a bênção está ali. Deuteronômio 28 fala que aquele que obedecer, não é assim? A bênção do Senhor virá, o brahá virá e acompanhará. Então, a bênção brahá é algo que, quando você se relaciona com Deus, quando você sente no coração de obedecer, o seu coração agora, ela vem, não está associada ao esforço humano, não é assim? Salmo 127 também diz, né, que se o Senhor não edificar uma casa, né, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os edificadores. Não adianta acordar de madrugada, trabalhar às altas horas, comer o pão de dores. E existe uma tradução que diz o seguinte, porque esses que fazem isso não acessarão a bênção, né, do Senhor para aqueles que amam a Deus. Vírgula, que Deus assim acrescenta uma bênção dele até enquanto está dormindo. Olha só, a bênção de Deus é tão forte que mesmo quando estamos dormindo, Deus assim coloca. Agora eu quero trazer, né, o terceiro nível de riqueza. O primeiro foi parnassá, que é sustento. O segundo, brahá, né, que é a bênção. O terceiro é o ashirut, que chama-se plenitude. E aqui é o que eu quero trazer para fechar. Um propósito que Deus tinha. Deus, da mesma forma que Deus tinha um propósito de governo na vida de José, Deus tinha um plano na vida de Jó. Sem para a gente compreender o que Jó passou, ao nível que Deus havia colocado, né? E esse ashirut significa plenitude, significa um nível de governo maior,
onde a pessoa está preparada mentalmente, né, emocionalmente e espiritualmente para administrar sem que aquilo suba na cabeça dele. Nós vemos casos, por exemplo, como Ezequias e como Uzias, que foram reis que começaram bem, mas eles não tiveram estrutura para manter, porque eu sempre falo, não é tão difícil chegar no topo, mas se manter no topo é o desafio. Então, não tenha pressa em chegar no propósito, mas se prepare para se permanecer no propósito. Aleluia. Porque Saul, ele recebeu uma coroa, mas não manteve a coroa. Davi pagou um preço alto por ela, mas manteve. Então, esse Ashirut, na realidade, o que a sabedoria judaica fala? Que para você acessar o Ashirut, você precisa estar desprovido de algumas coisas, né? Primeiro é o medo. Quem tem medo não acessa o Ashirut. Segundo, é a ganância. Quem tem ganância não vai acessar o Ashirut. Quem tem algum tipo de soberba, de inveja, não vai acessar o Ashirut. Jó estava desprovido, né, de inveja, de soberba e de ganância. Mas só que Jó, ele fala no capítulo 3, no versículo 35, diz isso: porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Então Jó tinha medo de acontecer aquilo que havia acontecido com ele. Para que Jó acessasse o Ashirut, uma capacidade plena, a plenitude de governo, um nível mais elevado, a plenitude, um propósito maior que Deus tinha na vida dele, Jó precisava ser curado do medo. E Jó precisou passar por percas para compreender, né, que Deus estava com ele, que Deus tinha todo o poder, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado e que Deus tinha um controle de tudo. Então, para Jó receber esse governo e acessar um nível maior, Jó precisou vencer o medo. E às vezes o medo de perder, o medo de perder alguém, o medo de você passar fome, o medo de você perder o seu emprego, o medo da falência, o medo da enfermidade, o medo da morte. Isso, né, tira. É tão profundo isso, pastor, que, olha só, o nível de governo que Deus entregou a José. Interessante que você percebe que a pessoa vai passando por processo, eu sempre falo, se tem uma coisa que mata o orgulho e a soberba do homem, ele aprender a vencer a um tipo de calúnia, difamação, superar, vencer e perdoar. Quando a pessoa passa por esse processo, ela compreende. O orgulho e a soberba, ela não tem condições de habitar mais no coração. Então você percebe que José não tinha isso, mas tem coisas na nossa vida que a gente mesmo não sabe. Você quer conhecer uma pessoa, dê essa pessoa fama, riqueza ou poder, e você vai conhecer quem é essa pessoa. Verdade. Mais uma vez, às vezes a gente não entende os processos de Deus. A gente está falando com pessoas que estão passando por processos, e eu quero dizer, Deus tem planos com a tua vida. Quem sabe, Deus tem uma plenitude, Deus está te levando a um processo, né? O propósito, uma coisa que eu falo, jamais o propósito ele vai chegar antes do processo. Aleluia. Amém? Amém. E que Amém. Deus possa lhe abençoar grandemente. E que nessa palavra você possa desfrutar, você possa remoer, que você possa compreender. Se tem coisas que você não está entendendo, que tem coisas que às vezes estão escondidas na nossa vida. Não é assim? Às vezes a gente acha que está preparado para o nível mais elevado. Eu sempre falo, né? Uma vez eu entreguei uma palavra a uma pessoa e diz, olha, sobe nessa muretinha aqui. É fácil você pular aqui, não acontece nada com você, né? Eu apontei para o alto de um prédio e disse, pula lá de cima. Será que você sobrevive? Assim é. Tem pessoas que desejam o crescimento, que desejam o cumprimento da promessa, que desejam acessar o propósito de Deus, que quer chegar a um nível maior, mas não entende. Para que se você manter lá em cima, né, a sua estrutura, a sua mentalidade, o seu comportamento, ele precisa ser, na realidade, né, estar no mesmo nível daquilo que Deus vai te dar. É por isso que Deus vai colocando, e às vezes a gente não entende o que Deus permite na nossa vida. Então, o que eu quero deixar para você que está assistindo esse podcast, confia no Senhor, tá? Aleluia. Não resista, Em nome do não Senhor resista. Jesus. Deixa Deus falar com você, busque. Deus quer falar contigo. Aleluia. Não pare, não desista. Amém, Jesus. Deus vai te honrar. Eu Quem creio. sabe o que Deus está... Quem sabe através desse podcast, Deus respondeu algo que você tinha dúvida. Nós Aleluia. Que cremos. Deus possa te abençoar Aleluia. grandemente Aleluia. nessa palavra. E Deus tenha plenitude para a sua vida. Aleluia. Para Jó acessar a plenitude, tudo que Jó passou, é porque Jó precisava vencer o medo para um nível superior.
Jó entrou para um nível de governo, um nível de... E quando eu falo prosperidade, eu não falo aqui de dinheiro, não estou aqui falando de... Né, porque o que mais importa na nossa vida é salvação, porque a prosperidade não é dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro agora e está pensando em se matar, tirar a sua vida. Verdade. Então a prosperidade ela está associada à saúde, né? À comunhão com Deus, à paz, à família, a amizades. Não é assim? Verdade. Não é assim? Aleluia. Às vezes Glória a Deus. tem pessoas que estão na nossa mesa. Os irmãos de José se assentavam com José. Eles foram para o Egito, mas não se assentaram no palácio com José. Não é assim? A Bíblia não fala da história dos amigos de Jó. Não sabemos se eles se assentaram novamente à mesa com ele. Então, tem pessoas que você vai perdoar, mas isso não quer dizer que você vai sentar na mesa com eles novamente. Forte. Amém? Que Deus nos abençoe nessa palavra, Glória né, a pastor? Glória a Deus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Sensacional, irmãos. Meu Deus. Eu quero completar aqui pra gente orar, porque, ó, falei com o senhor, né? Já passou de uma hora. Gente, o pastor falou bem sim. É rapidinho. Ai, eu vou falar bem rapidinho, né? Uns 40 minutos, né? Não, eu tô aqui assim Passa mesmo. muito rápido. Porque vocês não E têm noção de como é que fica esse ambiente aqui, É, um irmãos. ambiente É um de glória, negócio, irmãos. olha, A presença de Deus aqui é poderosa. glória a E Deus. pastor, como eu falei, eu nunca fiz um podcast, é a primeira Aí, vez. ó. Eu falei, como é que eu vou falar? Né? Vai ser rápido. Eu E sou que honra, né? Que honra receber o Amém, seu. amém, amém. Estreamos o pastor Renato. Irmãos, Amém. podem convidar ele agora, que agora que ele já veio aqui, ele pode ir nos outros, tá? Podem convidar ele. Mas o que eu acho aqui, pastor, pra gente orar, o que eu me acho, que eu escrevi aqui que é interessante, é que dentro desse processo, Jó cresceu. Porque você não ouve aqui as experiências de Jó, como nós vamos ver no final. O tempo todo Deus ficou em silêncio, até o capítulo 38 com Jó. Jó, como o senhor explicou bem, nos questionamentos, nas perguntas, e Deus está em silêncio. Mas quando Deus aparece e fala, ele não apenas fala, ele se revela para Jó. Aleluia. Então, o que mais me marca vendo a história de Jó, não é ele ter recebido em dobro, né, a riqueza, os filhos sendo abençoados, não. É a experiência com Deus. Aleluia. Então, talvez você vai passar pelas adversidades, mas o que mais vai aflorar é porque você não apenas vai ouvir Deus falar, mas talvez Deus vai se manifestar a você como se manifestou a Jó. Aleluia. Você vai conseguir entender. Agora, de fato, eu consigo ouvir a voz de Deus. É Deus te levando para um nível maior espiritualmente. Quando o senhor cita José, quando José reúne os seus irmãos para falar, os irmãos com medo de José matar Jó, aí José fala bem assim, hoje eu entendo, não foram vocês que me mandaram para o Egito, foi Deus. Ó, Aleluia. mudou de nível. A fé mudou de nível. Eu entendo porque Deus mandou para cá para preservar a nossa família. Porque a nação de Israel viria de quem? Abraão, Isaac e Jacó. E ia passar pela mão de José. Então, todos os seus irmãos faziam parte daquele propósito. Ele fala, eu entendo. Mas ele só entendeu depois de quê? Depois da luta, da adversidade, da provação, aonde Deus se revela o plano a ele. Então, Aleluia. querido, esse momento de luta, de adversidade, como foi falado muito bem aqui pelo pastor Renato, vê que a gente nem interrompeu para a gente, né, ter essa aula, né? Deus vai se revelar a você em um propósito maior. Lá na frente você vai conseguir entender. Talvez agora está escuro, mas daqui a pouco, por meio da palavra, das orações, Deus vai trazer luz a esse propósito. E aí você vai conseguir entender e compreender por que foi necessário. Então, quando eu olho para a vida de Jó, né, o maior ganho que ele teve não foram os seus bens, mas foram as experiências com Deus. Então, isso que é sensacional. Pastor, pegando chave nessa palavra, é tanta coisa que, assim, aqui é um ambiente espiritual. Então, o Espírito Santo está aqui fluindo, né? Amém. Então, o que Jó mais recebeu não foram os bens de importância. A Bíblia fala que ele expressou no capítulo 42 e disse, antes de toda essa aprovação,
eu conheci o Senhor Só de Deus. ouvir. Eu vi. É. Agora Nos olhos 42, me contempla os 10. teus olhos. Aleluia. Então, o que um homem pode mais receber, né, de valioso na sua vida não são os bens, mas é a mentalidade. Deus subiu o nível de Jó para uma mentalidade que agora Jó conhecia Deus de verdade. Aleluia. Ninguém poderia tirar essa experiência. E existem experiências que Deus permite na nossa vida que faz a gente conhecer a Deus de verdade. Aleluias. Tem pregações que quem está aqui, quem está nos ouvindo, que você vai fazer, ou testemunhos, que é aquilo que você viveu e que nenhuma faculdade, que nenhum livro vai te ensinar. Aleluia. E Jó recebeu uma mentalidade agora, ele via Deus. Interessante que agora não tinha mais porquê, não tinha mais queixa, né? O porquê se tornou para quê? Deus, para quê? Eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor está nisso. As coisas estão complicadas. Vem um tornado, vem uma tempestade. Ó, Deus está falando alguma coisa. Tem algo de Deus Aleluia. chegando aí. Glória a Deus. Eu estou vendo Deus ali agora. Estou vendo Deus em todas as coisas. É isso aí. É isso Tudo aí. vê Deus. É coisa linda. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim, mas não sai daí não. Porque esse é o momento que nós vamos orar nas 3 áreas que desde que começou esse podcast, o Senhor tem nos inspirado, que é orar pela família, pelas finanças e pela saúde, que são áreas que, se algo acontecer, pode nos levar a um caos. Quantas pessoas, quantas famílias, porque o pai, o marido, a esposa está desempregado, né, tá entrando no caos. Né? Tem gente que se separa, pastor Renato, por conta da falta de dinheiro, né? Quantas pessoas que se separam porque a esposa entra numa situação de enfermidade ou o esposo e a pessoa abandona. Eu conheci uma pessoa que era muito próxima, infelizmente essa pessoa, né, o Senhor recolheu ela, e quando ela teve um câncer, o marido queria manter relação sexual com ela e o médico falou, agora você não pode, por conta do período de tratamento, das químio agora, nada de sexo. E ele falou com ela, falou, agora eu não posso, recomendação médica. Ele falou assim, mas eu não posso ficar sem. Quem vai suprir as minhas necessidades? Se você não pode fazer, eu vou achar uma mulher na rua. E ele levou a mulher para casa da mãe, que era embaixo da casa dele, e a mulher dele viu. E ela estava numa fase de recuperação muito grande. Mas como ela tinha tanta admiração e tanto amor, ela não acreditou que aquele homem ia fazer isso. E o que aconteceu? Ela teve uma recaída. E poucos meses depois ela morreu. Então, assim, a enfermidade leva muitas pessoas, muitas famílias, muito casamento no caos. Quantos relatos a gente enxerga e a gente ouve, né, que pessoas, porque entraram, tanto o homem quanto a mulher, entraram numa situação de adversidade na saúde, ficaram doentes, o cônjuge, né, abandonou. Abandona, né? Então, essas áreas, seja familiar, seja da saúde, seja financeira, ela traz um caos. Quantos pais estão passando caos com os filhos que estão nas drogas, e às vezes o pai é muito rígido, né? Não vai, é a mãe, pelo amor de Deus. Nosso filho, não, ele não vai fazer. E aí dá problema. Então, essas 3 áreas são áreas que nós precisamos a todos os dias, com os joelhos dobrados, entregando na mão de Deus, pedindo a Deus que venha cuidar, guardar. As minhas orações, irmãos, eu dou até uma dica. É uma oração muito difícil de se fazer. Que é quando você fala, Senhor, está nas tuas mãos. Por que eu faço essa oração? Porque eu tenho 2 filhos, né, e uma esposa que eu não consigo estar o tempo todo. E mesmo se eu tivesse, às vezes eu não poderia dar conta de protegê-los, de guardá-los, de livrá-los de algum mal. Então eu faço essa oração, Senhor. Eu tenho os 2 filhos que o Senhor me deu, que são seus filhos e seus servos. Cuida deles. Na escola, livra, guarda de todo mal. Aleluia. Tem a esposa que o Senhor me deu, é tua serva. Aleluia. Cuida dela, Senhor. Eu não posso a proteger. Eu não posso guardá-la, mas o Senhor pode. E essa oração eu falo que ela é difícil porque às vezes Deus vai cuidar, mas às vezes Deus vai provar. Então pode vir uma enfermidade, pode vir um mal,
E aí eu não posso reclamar, Senhor, não, você colocou nas minhas mãos eu faço o que eu quero. E às vezes vai fazer para dar uma experiência, né? Para me dar uma experiência, mas mesmo assim eu sempre falo, o melhor lugar que a nossa família vai estar é debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos orar. O pastor Renato vai orar Pela família. a pastora Poliana vai orar Finanças. pela finança e eu vou orar pela saúde. Então, eu vou começar orando. Logo após, o pastor Renato vai orar e a Poliana vai terminar essa oração. Então, quero pedir você, pega Aleluia, seu copo Jesus. com água, separa aí a roupa no propósito que você está orando, né, para você consagrar, de repente, aquela pessoa que não ouviu esse podcast, que não ouviu a palavra, que não ouviu essa oração, mas você está consagrando, e quando ela beber a água, quando ela colocar aquela roupa, a unção que está em nós vai passar para aquela roupa, e ele vai ser impactado pelo poder Em da nome de oração, Jesus. da Em unção nome de Jesus. que emana em nós pelo Espírito Santo. Então nós vamos orar agora. Eu peço a você que, em nome de Jesus, entre num clamor conosco Aleluia, agora. Jesus. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós fazemos o clamor agora, Senhor. Vamos em tuas mãos. E eu quero colocar, Senhor, todas aquelas pessoas que Saúde, estão Senhor. doentes. Pessoas, ó Pai, que estão passando por uma dificuldade, Senhor, na sua Em nome saúde. do Senhor Jesus. Senhor, às vezes, ó Pai, esse homem, essa mulher foi desenganado da medicina. A medicina falou que não tem mais jeito. Talvez, ó Pai, é um câncer. Talvez, meu Deus, é a AIDS. Talvez, Senhor, um problema no fígado, no rins. Talvez é uma enfermidade, ó Pai, como já vi muitas das vezes, o médico nem conseguir diagnosticar. Mas a pessoa não se mexer, não conseguir falar, porque de repente foi um espírito maligno, um espírito de enfermidade sobre aquela pessoa. Mas nesse momento agora, Senhor, nós oramos, repreendendo todo tipo de enfermidade, todo mal agora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e desejamos agora a cura, aleluias, e mandamos embora essa enfermidade agora e profetizamos um milagre. Receba o milagre da parte de Deus nesse momento. Na autoridade do nome de Jesus, todo câncer sai agora. Na autoridade do nome de Jesus, toda Em nome AIDS de sai Jesus. agora. Em nome de Na Jesus. autoridade do nome Em nome de do Senhor Jesus, Jesus, nós toda repreendemos. enfermidade, seja no fígado, seja no rins, aonde estiver alojado no corpo desse homem, dessa mulher, sai agora. Oh meu Deus, pessoas que vão estar Em nome do ouvindo Senhor essa Jesus. oração lá no hospital, que possa ser curado agora desse mal. No nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Oh meu Deus, esse homem que está na sua casa desenganado, talvez o médico falou não tem o que fazer, foi desenganado pela medicina. Oh meu Pai, é o cenário perfeito para que o Senhor entre e haja e opere o milagre através dessa oração agora. Se foi uma obra de macumbaria que deixou esse homem paralisado, sai agora em nome de Jesus, que deixou essa mulher paralisada. Sai agora, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro saúde, saúde no corpo físico. Em nome do Senhor. Também ora agora, Senhor, por aquelas nome pessoas do que Senhor estão Jesus. com depressão, com ansiedade, Blinda, com Senhor Deus, o burnout. coração, Meu Senhor. Deus, é Blinda o a mal mente, desse Senhor, século, dos mas nossos nós filhos. repreendemos, porque o Em Senhor nome do cura Senhor Jesus. toda a Em enfermidade nome do Senhor e Jesus. toda moléstia agora, Pai. Em nome do Em Senhor nome de Jesus. Dê saúde a esse homem, dê saúde a essa mulher, dê saúde a esse jovem, a essa criança. Ô meu Pai, nós oramos agora, declarando a cura e as bênçãos do Senhor para a vida desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus, Pastor Renato, olhe pela família. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer um clamor pelas famílias. Sim, Família é um projeto do Senhor, Pai. aleluia. E nós, nesse exato momento, eu quero profetizar e dizer
que o divórcio não vai entrar nessa família. Aleluia. Eu quero expulsar, repreender, que esse demônio do divórcio não vai entrar nessa família. Agora o Senhor está restaurando essa família agora. Eu quero profetizar que a salvação vai vir para toda a família. Que a salvação vai chegar e alcançar toda a família. Eu quero profetizar que nenhum vício vai prevalecer nessa família. Que a libertação está chegando. Eu quero profetizar que não vai faltar provisão para essa família, Senhor. Pai amado, eu quero profetizar que não vai faltar emprego para essa família. Eu quero profetizar que não vai faltar paz para essa família. Que esse espírito de contenda que entra dentro dessa casa para tentar trazer desunião, discussão e separação, que ele sai agora na autoridade do nome de Jesus, e que a tua casa seja um local de paz, de salvação, de harmonia, aonde você vai ser feliz, aonde você vai ser alegre, aonde você vai ver cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu entrego em tuas mãos, Senhor, essas famílias, ó Pai, essas pessoas que têm ouvido a nossa oração. Senhor, o Senhor é um Deus, ó Pai, que tem tantas bênçãos espirituais quanto materiais, Senhor. E nós sabemos que as suas bênçãos espirituais são grandiosas, são necessárias. Mas o Senhor também conhece o nosso coração e sabe que nós precisamos da tua provisão. Por isso, Senhor, eu venho clamar agora, em nome do Senhor Jesus, a prosperidade, a tua provisão nos lares. Senhor, aquela pessoa que está desempregado, Senhor, que tem buscado, Senhor, uma vaga e não tem conseguido. E às vezes, Senhor, o desespero começa a alcançar esse coração. Que o Senhor possa dar paz, tranquilidade. Que o Senhor possa abrir as portas. Que o Senhor possa capacitar. Senhor, derrama uma bênção, Senhor Deus, uma prosperidade. Vira esse cativeiro, assim como o Senhor fez na vida de Jó. Aleluia. Jó, Senhor, perdeu não só a sua família, a sua saúde, mas também foi afligido nas suas finanças. Aleluia. Senhor, que eles possam ter fé e serem fiéis a Ti, para assim como a Tua palavra diz que aquele que é fiel, que o Senhor irá abrir as comportas e os celeiros serão cheios. Aleluia. Que o Senhor possa derramar a Tua provisão, a Tua prosperidade. Senhor, essas pessoas, ó Deus, que têm buscado uma nova profissão e não têm, Senhor, encontrado uma saída, dê ideia, Senhor. Sim, meu Deus. Abra, Senhor Deus, o entendimento, Senhor. Coloque, Senhor Deus, em tuas mesas amigos, pessoas, contatos, Senhor, que vão abrir portas. E que essas pessoas, Senhor Deus, possam ser tão prósperas, que também possam, Senhor, abençoar a outras pessoas. Eu declaro agora em nome do Senhor Jesus, na tua casa, meu irmão, você que está ouvindo essa oração, na tua casa não vai faltar. Eu declaro agora, a provisão do Senhor está entrando no teu lar agora. Agora, em nome do Senhor Jesus, seja próspero. A provisão do Senhor é contigo e com a tua casa. Você não verá os teus filhos perecerem nessa terra, sendo justos, sendo fiéis ao Senhor. O Senhor tem bênçãos espirituais, mas há um derramar de bênçãos materiais na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu creio e eu declaro agora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, aleluia, nós estamos Jesus. chegando aqui ao final do programa. Mas eu peço a você que aleluia, Jesus. Gosta do Papo de Bíblia, encaminhe essa mensagem. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Então, quando você escuta, você está sendo abençoado. Amém. E quando você compartilha essa mensagem, você está abençoando a vida de outras pessoas. Então, amém, esteja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Nos ajude a levar essa mensagem para todo mundo. Um amigo que você conhece, que esteja fora do país, para que ele possa ouvir essa mensagem tão poderosa. Então, curta, comenta, compartilha. Coloca aqui uma experiência que Deus fez na sua vida. Eu quero terminar com uma frase aqui, que é: o sofrimento não muda quem Deus é, ele revela quem Deus sempre foi. Aleluia. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao pastor Renato. Obrigado por essa oportunidade, amém, pastor, de assentar à mesa com a gente. Foi uma alegria receber aqui o Senhor, né? Tanta sabedoria, né, que a gente aprendeu aqui nesse dia. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor, pastora. Foi um prazer. Pastor.
Nós agradecemos, muito honrado pela presença do Senhor, tá? Foi um momento de aprendizado, de mover do Senhor. E eu creio que tanto ensinamento, tanto conhecimento vai alcançar muitas vidas. Obrigada. Amém. Então, queridos, que ó, agora ó, nós estamos chegando ao fim desse programa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, sexta-feira, às 19 horas, Papo de Bíblia no YouTube. Te encontramos lá. Próxima sexta-feira, às 19 horas. E até o próximo Papo de Bíblia. Deus abençoe, Tchau, irmãos. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.